você não deve fazer. Me recuso a dar dicas como não fazer uma apresentação de slide com textos, com letrinhas pequenas. Me recuso a dar essa dica. É inadmissível que você ainda não saiba disso. Outra dica que eu me recuso a dar: não coloque muito texto com emotion na sua apresentação. Sabe aqueles clip arts, aqueles bonequinhos? Não, gente, claro que não, né? Pelo amor de Deus. Vocês estão em outro nível. Se você está aqui no meu canal, você está em outro nível. Você já sabe que você não vai colocar uma apresentação cheio de clip art, daqueles bonequinhos antigos, nem com muita coisa, muita poluição visual. Lógico que você não vai fazer isso. Não é isso que eu vou falar pra você. Isso tem no Google, tem muita dica assim óbvia. Não é isso. Vou trazer pra você coisas muito legais. Fica aqui comigo. Dica número 1, que eu ainda não vi em nenhum site, em nenhum canal. Eu assisti, tá, gente? Porque a gente tem que fazer uma pesquisa para trazer... Opa, microfone! A gente tem que fazer uma pesquisa para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, né? Eu quero contribuir, então para isso eu tenho que dar uma pesquisadinha, dar uma estudadinha, relembrar, né? Então vamos lá. Uma dica que eu não vi em lugar nenhum. Sabe aquele tom de voz que você vai para uma apresentação? O palestrante fica falando do mesmo jeito, no mesmo tom o tempo inteiro. E você vai começando a ficar com sono, mesmo que... Eu nem consigo fazer direito. Mesmo que você esteja muito interessado na apresentação, você começa a ficar com muito sono. Porque é como se fosse uma canção de ninar. Gente, é o seguinte. Tem pessoas que têm hábito de falar no mesmo tom quando vai fazer uma apresentação, às vezes até quando vai gravar um vídeo para o YouTube, eu costumo ver isso. De 10 em 10 minutos, tá? Isso é uma questão de treino. Não faça a sua apresentação no mesmo tom de voz do início ao final. Por mais que seu conteúdo seja interessante, em algum momento a plateia vai ficar cansada desse tom de voz o tempo todo. Tá, eu tô falando devagar, mas na verdade o que eu quero chamar a atenção é o tom de voz permanente. De 10 em 10 minutos, eu sugiro que você mude o seu tom de voz. Faça algo. Mude. Fale um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais lento, um pouco mais de drama, um pouco mais de emoção. Ou simplesmente, se você não tiver tanta experiência, tanta habilidade com isso, simplesmente mude. Você pode, em algumas sílabas, você meio que separar para destacar. Por exemplo, eu quero falar com vocês sobre o que não fazer. Olha como eu dou uma ênfase no não. Separar a sílaba. Nós estamos no limite. Olha o destaque que eu dei para a palavra limite. Isso traz sua plateia de volta a prestar atenção, porque é normal. O ser humano tem um tempo para conseguir ficar concentrado, né? E o sugerido é que você, de 10 em 10 minutos, faça essa mudança vocal, tá? Não fique nesse mesmo tom. Então, essa é a dica número 1 que eu não vi em lugar nenhum, ainda não vi. Se você viu, ou se você já sabia, ou se você já faz isso naturalmente, coloque no comentário que eu quero saber, tá bom? Dica número 2, que eu também não vi em lugar nenhum. Quando você começar a sua apresentação, não comece apresentando o seu currículo bombástico. Não! Isso é muito clichê, isso é muito chato, isso é muito narcisista. Mude, cacique, muda, cacique. Vamos lá, vou te dar uma sugestão. Você pode começar a sua apresentação chegando com uma pergunta de efeito, mas não é uma pergunta que as pessoas vão responder, tá? É uma pergunta que você vai gerar curiosidade nas pessoas, gerar atenção nas pessoas e você mesmo vai dar resposta, a depender do tema que você está trazendo para as pessoas, né? Digamos, se for um tema de saúde, você vai chegar, ligar o projetor, ligar tudo, fica aqui parado esperando as pessoas te olharem e vai dizer bom dia a todos. Será que escovar os dentes realmente só faz bem à saúde? Inventei, tá, gente? Eu acho que escovar os dentes faz bem, mas se você escovar da maneira errada, não faz bem. Mas, vamos lá, voltando. No momento que você faz a pergunta,
você desperta a atenção, você começa a sua palestra de um jeito diferente, você já vai começar a discorrer sobre isso e depois, no meio, você se apresenta. Bom, gente, meu nome é Lina Pérsia, eu sou formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas, amo me comunicar, tenho 16 anos de experiência na área, tenho expertise nessa área, sou uma curiosa dos assuntos de física quântica, de metafísica, pronto. Prefira falar assim do seu currículo ou contar alguma história sobre como você chegou a esse ponto da sua carreira do que graduado em não sei o que lá, pós-graduado em não sei o que lá. Claro que se você tem um título que é muito valorizado, fale. Eu só estou te dando a dica de você não começar a sua palestra apresentando o seu currículo, tá? Naturalmente as pessoas quando vão para a sua palestra, se o auditório está cheio, normalmente as pessoas já sabem quem é você, ou já sabem que você tem alguma credibilidade para estar ali. Claro que a gente não deve apenas ser, tem que parecer, e a gente tem que falar dos nossas conquistas, dos nossos sucessos. O que eu estou sugerindo para você é evitar a soberba, evitar o orgulho, o ego, porque isso afasta as pessoas, tá? As pessoas, elas querem que aquele líder, aquele ser que está dando aquela palestra, seja além de inteligente, além de boa oratória, além de maravilhoso, humilde, e quer que ele seja perfeito. E para você ser perfeito, você tem que ser simples, ser uma pessoa que se aproxima do seu público e cria esse vínculo. Então, não comece as suas palestras falando daquele seu currículo bombástico, apresentando todos os seus cursos. Não. Comece com essa pergunta que eu sugeri. Ou você começa com uma dinâmica, ou com alguma atividade que você já tenha preparado para começar a sua apresentação. A pergunta foi só uma ideia que eu testei e funcionou comigo e despertei a atenção das pessoas. Tá legal? Você já viu alguém se comunicar com outra pessoa, tentar chamar a atenção dessa outra pessoa e ficar fazendo assim? Ei, fulano! Ei! Muitas vezes, como o palestrante normalmente está num andar acima, o professor, né? Está num andar acima, está num palco, às vezes tem dificuldade de chamar aquela pessoa, você, feio e deselegante. Então, a terceira dica é: evite vícios gestuais ao se comunicar, né? Nós temos várias formas de linguagem, várias formas de comunicação. Já expliquei para vocês a fala e tem também os gestos. Eu sou bastante comunicativa com o corpo, isso é uma característica minha, que é bom, não podemos exagerar, mas complementa a comunicação. O gesto, ele tem que complementar a sua fala, ele tem que trazer algo a mais na sua fala. Então, esse gesto que eu estou fazendo aqui, esse movimento, é um movimento de entrega, complementar. Observe que chama mais atenção para a palavra, né? Para a frase, para o que eu estou tentando trazer de emoção. Né? Nós somos muito emoção também, não somos só razão. E a gente chama a atenção do outro pela razão e pela emoção. Então, os gestos são bem-vindos, mas evite os gestos pejorativos, como, por exemplo, tem gente que quando está dando uma aula, está tão concentrado naquilo que está pensando que faz assim, ó, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu já vi muita gente palestrar assim, você deve ter visto também. Se você tem esse vício de linguagem, esse vício de gesto, que é um vício pejorativo, treine, ensaie antes, que foi uma dica que eu dei no outro vídeo. Ensaie antes para você não fazer isso, porque é muito indelicado, tá? Outra coisa que você também tem que ter cuidado é conhecer as pessoas que foram ver sua palestra, assistir sua aula. Qual a faixa etária, de onde vieram, qual a nacionalidade. Por exemplo, esse gesto aqui no Brasil significa boa sorte, mas no Vietnã é um gesto pejorativo. Então, sempre conheça a realidade daquele público, né? Se é um público, principalmente se for um público muito diferente de você, procure saber um pouco da realidade desse público, o que é que faz eles darem risada, o que é que faz eles se interessarem mais. Por exemplo, quando eu falei de piada, procura uma piada que seja daquele círculo. Digamos um palestrante de São Paulo que vem para aqui, para Salvador, dar uma palestra. Se ele fizer uma piada de Salvador, de baiano, a gente vai rir. Mas se ele fizer uma piada de paulista, provavelmente a gente não vai entender ou não vai rir.
né? Tem uma piada, tem um meme que circula por aí que você vai reconhecer um baiano mesmo. Tá todo mundo escondido, todo mundo intocado. Você faz assim, ó. Eu falei faraó, faraó. Alguém vai se revelar. Então assim, se a pessoa conhece o público que ela tá lidando, que ela tá falando, ela vai conseguir fazer as piadas certas, ela vai conseguir usar os gestos certos, né? Os gestos que as pessoas entendam e que não ofenda ninguém, tá? Essa é a terceira dica. Quarta dica: não faça muitas perguntas para a plateia responder, gente. Você pode fazer perguntas? Pode, mas não exagere. O que acontece? Alguns palestrantes, para buscar a interação da plateia, interação, envolvimento, acabam fazendo perguntas, às vezes, sobre o assunto que o palestrante nem falou ainda. Então, nem explicou ainda, começa a fazer perguntas que a palestra tem, que os convidados tenham que responder. Quando eu falei daquela pergunta do começo, para você não começar com o seu currículo, começar com a pergunta, não é a plateia que vai responder, é você que vai responder, tá? Quando você pergunta para alguém algo difícil, para você pode ser fácil, mas se a pessoa está ali na sua palestra, é porque ela quer saber, então ela está esperando que você explique, não que você coloque ela para explicar. Então é muito constrangedor a pessoa ir para uma palestra e o palestrante ficar: quem aqui sabe o que é não sei o que, não sei o que? Aí fica todo mundo calado. Ninguém sabe, eu quero ver se você sabe. Aí obriga as pessoas a levantar a mão, a dizer sim, a dizer não. Não obrigue a participação, conquiste a participação. Não constranja as pessoas. Então assim, você pode fazer uma pergunta na sua palestra que leve as pessoas a raciocinar um pouco, se é isso que você quer fazer com que as pessoas raciocinem. Mas não faça perguntas com o objetivo de fazer as pessoas interagirem com você mais do que o normal. Porque isso vai fazer as pessoas ficarem constrangidas, vai fazer as pessoas sentarem no fundo, irem ao banheiro. Quando voltar do banheiro vai sentar no fundo porque vai ficar com vergonha do que você vai perguntar. Então evite. Se você começa a fazer sua palestra nesse ritmo, né, o tempo todo, pergunta, as pessoas começam a se afastar do palestrante, começam a se desinteressar. O que você consegue, na verdade, é o desinteresse. Então, não exagere nas perguntas em que os palestrantes tenham que responder. Se forem perguntas em que você mesmo responda, ótimo. Você faz a pergunta, a pessoa reflete e você vem com a resposta, ou com possíveis respostas, porque às vezes não é só uma resposta para cada pergunta, ou deixa aberto caso alguém queira se pronunciar, mas não ficar forçando. Vocês entenderam, né? Chegamos na quinta dica. O que eu vou falar agora é uma coisa muito grave. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, mais de uma: o mundo tá muito chato, a gente nem pode fazer piada com mais nada, que tudo não pode falar de negro, não pode falar de gay, não pode falar de gordo, não pode falar de magro, não pode falar... Se você pensa que o mundo tá chato porque você não pode fazer piadas depreciativas, quem tá errado aqui é você, quem tá deslocado aqui é você. Vou te ajudar a raciocinar. Se ninguém nunca fez uma piada que te fizesse sentir mal, que legal, que ótimo. Mas tem pessoas que se sentem mal durante uma vida inteira com certas piadas, né, que hoje a gente conhece por bullying, né, ficar trazendo de forma pejorativa as características de alguém, comparações, apelidos, essas coisas. Então, você como um palestrante, como um líder, como uma pessoa que está trazendo um conteúdo, que com certeza é um conteúdo tão bonito e tão valoroso, não vai se arriscar fazendo piadas de duplo sentido, que depreciem a mulher, que depreciem as pessoas que têm problema de obesidade. Né? Se vocês não sabem, tem gente que tem problema de obesidade porque é uma doença. E se não for também uma doença, ela não merece ser depreciada. Uma pessoa que não tenha recursos financeiros não merece ser depreciada. Então não é engraçado, entende? Não é divertido, não vamos compactuar com isso, vamos aproveitar toda a oportunidade que temos na vida para trazer coisas boas para as pessoas. Então, não faça piadas.
de duplo sentido, de baixo calão e que deprecia as pessoas. Existem outras piadas legais, sim. Existem piadas em que você brinca de forma leve sem precisar expor algo que o outro se sinta mal. Claro que existe. Então, se você não tem dom de fazer piada, eu acho que eu não tenho dom de fazer piada. Né? A não ser comigo mesma, com as minhas tragédias. Se você não tem o dom de fazer piada, não faça. Ou escolha uma piada para levar para a sua palestra. Lembre-se que além da sua obrigação moral em levar o seu conteúdo da melhor maneira, sem trazer coisas negativas, depreciativas, além desse compromisso moral, hoje em dia todo mundo está com o celularzinho ligado, com a câmera frontal, gravando a sua palestra. Fotografando não, mas gravando, filmando, fotografando também, mas não vai pegar o que você fala. Mas hoje todo mundo registra. Então, além de ter valor moral rebaixado, você ainda vai ser burro? Não, né? Pelo amor de Deus. Então, que seja por um motivo, que seja por outro motivo. Espero que seja pelos valores morais, que você não cometa essa gafe, que você não faça piadas nas suas palestras, que depreciem as pessoas. É isso. Foi um tema meio pesado, mas tem que ser, sim, tá? Normalmente, tudo que eu falo na minha vida com as pessoas, nos meus relacionamentos, eu falo sempre buscando uma forma alegre de falar, uma forma leve de falar. Mas, propositadamente, eu falei disso de uma forma bem pesada, para você sentir bem que a coisa é séria. Não se prejudique fazendo essa bobagem e não prejudique as pessoas também, né? Acho que não é isso que a gente veio fazer no mundo, com certeza. E se você tá aqui no meu canal, com certeza é porque você pensa um pouco parecido comigo, né? Profissão, propósito, valor. Coisa boa, energia boa, vibração boa, contribuir, colaborar com o mundo, saber qual é o meu propósito nesse mundo, o que é que eu vim fazer aqui, o que é que eu faço de melhor, o que é que eu faço naturalmente, o que é que eu faço para ajudar o outro, para colaborar com o outro, o que é que eu faço que me faz feliz. Só coisa boa, gente. Só coisa boa. Então é isso. Se você assistir aquele vídeo falando das 5 dicas para você encantar a sua plateia, agora com essas 5 dicas do que você não deve fazer, pode fazer essa palestra. Garanto, vai dar tudo certo. Voltei aqui para dar uma 6ª dica. Curta o vídeo se você gostou, se foi um conteúdo relevante para você. Deixe seu comentário aqui sobre isso tudo, vá ouvindo o vídeo, fazendo comentários de o que você já fez. Às vezes a gente aprende errando, eu já aprendi errando muito, né? São 16 anos de experiência, é assim que a gente aprende, né? Então, deixa seu comentário do que você já errou, do que você já acertou, de algo que você também sentiu falta, que eu não falei, que você acha muito legal, muito importante. Compartilhe para ajudar alguém que vai fazer uma palestra, para incentivar alguém que tem medo de falar em público. Compartilhe, ajude alguém. Tá legal? Um beijo!